Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor, pós-doutor Ricardo Rabenschlag. Estamos aqui falando sobre ciência, sobre religião. E parte dessa discussão, professor, você tem a discussão da teoria dos novos ateus. Nela, está embutida de alguma maneira uma recusa à metafísica? Sim, isso é parte essencial. A metafísica, para quem é leigo, consiste em uma teoria filosófica que tem dois sentidos que se pode dizer a metafísica. Seja uma teoria filosófica sobre aquilo que está para além da natureza, ou para além da physis, né, do mundo natural, que seria, portanto, sobrenatural ou imaterial, se quiser. E, no outro sentido, seria uma teoria, digamos assim, de princípios universais e necessários, né, das coisas, dos aspectos, das propriedades, das coisas que são mais gerais, sem as quais elas deixariam de ser, seja o que fosse, digamos assim. Seria a condição mínima do ser, da existência. Tem esses dois sentidos da metafísica. E ambos são recusados pelos novos ateus. Por isso que eles são novos, né? Porque anteriormente se recusava o recurso ao sobrenatural, né? Justamente com argumentos dizendo, olha, para eu falar do mundo, eu tenho que necessariamente falar do que existe, só o que existe é natural, é a natureza, então se eu falar sobre coisas que não existem, eu não estou falando sobre coisa alguma e, portanto, não estou dizendo nada. Tem uma anedota famosa do cientista que abriu a cabeça e não viu nenhum pensamento, a situação, né? Uma famosa piada nesse sentido. A ideia é essa, quer dizer, o pensamento tem que ter conteúdo, né? E o conteúdo tem que dizer, são ideias que têm referência, que dizem respeito a coisas fora da nossa cabeça ou fora da mente, e que, se tu acreditas que as únicas coisas que existem são materiais, são naturais, qualquer pensamento que supostamente refira a algo para além do mundo material, do mundo natural, seria carente de sentido, porque não teria referência, né? Então, esse sentido essa recusa metafísica é muito antiga, data do início da modernidade. E a modernidade se caracteriza por uma lenta e gradual recusa da metafísica. Mas uma coisa é você recusar a metafísica nesse primeiro sentido, que seria um discurso acerca do imaterial, e outra é você recusar a metafísica no sentido de uma teoria mais geral sobre o ser, das condições mais gerais sem as quais é impossível pensar o que quer que seja, né? Nesse sentido, inclui a própria lógica, digamos assim. Os princípios lógicos, se forem desrespeitados, né, você não pensa. Se você não respeitar o princípio de não contradição, o princípio de identidade, etc., você está fora, justamente, do domínio do pensamento. Nesse sentido, nesse segundo sentido de metafísica, que também é recusado pelos novos ateus, você tem uma rejeição muito mais severa, digamos assim, muito, muito mais severa, e uma naturalização de todo o campo do pensamento. Não é nem, aí não está nem essa questão do conhecimento, é mais amplo do que isso, e que é o que advogam os chamados novos ateus. É uma ruptura muito grande entre os ateus e os novos ateus? Sim, porque os novos ateus, como eu estou definindo, eles negam que sequer faça sentido o discurso. Mas uma coisa é você dizer assim, eu vou discutir com você que acredita em Deus, etc., ou que acredita na filosofia, no sentido tradicional, da metafísica, em ética, em princípios universais e necessários, mas eu discordo de você, mas vamos discutir, eu vou tentar lhe convencer, você tenta me convencer com argumentos e tal. Isso é um campo de disputa que é um campo, digamos assim, de uma disputa saudável e que faz avançar, digamos assim, o conhecimento em ambas as áreas e gera muitos frutos. Outra é você dizer o seguinte, eu não vou sequer discutir com você porque o que você diz não faz sentido. De forma leiga, como jornalista, você tem, obviamente, clara, literaturas religiosas. Você tem a Bíblia, tem o Torá, você tem uma série de incontestáveis. Esses novos ateus, eles têm apresentado para a sociedade literatura? Como é que isso tem sido? O que consta nessa literatura?
Em geral, nesses livros que eu citei, esses mais famosos que estão nas livrarias por aí, o do Richard Dawkins, por exemplo. O Mundo na Casca de Nós. Não, esse é de Stephen Hawking, esse é sobre física. O do Richard Dawkins é Deus, a ilusão de Deus, God's Illusion. Se não me engano, é esse a tradução em português. Deus é uma ilusão, uma coisa que vale. Quer dizer, o do Christopher Hitchens, Deus não é grande. O próprio título já é uma ofensa para o crente. Né? Você não está simplesmente dizendo que duvida da crença e tal, que você é ateu, que o ateu tem que ser respeitado, evidentemente, assim como o crente. Você está dizendo que o que ele pensa é ruim, o que ele acredita é ruim. Não? Você não está dizendo que Deus está morto apenas. É intolerante. É extremamente intolerante. Não? Você está dizendo que é irracional, que é uma cultura da irracionalidade, que está por trás do dogmatismo e do fundamentalismo, etc, etc. E tem toda uma tentativa de jogar todos os males da sociedade nas costas dessas tradições religiosas, e que é próprio do iluminismo. Não é? E dizer que, olha, quando a ciência progredir, quando tivermos não é necessariamente uma sociedade, novo, né? Sim, é muito antigo, uma sociedade científica, você vai ter a redenção do ser humano, todos vão ser felizes, vão ver um paraíso, vai cair um maná do céu, etc. Você já via isso no início do século, e muito antes, inclusive, nas utopias iluministas. Essa retomada dessa tradição iluminista, no mau sentido do iluminismo, que tem um sentido bom, né, do iluminismo, positivista, é sintomática. Mas o que é o positivismo? Dentro da epistemologia seria, digamos assim, essa teoria que a gente reconhece, chama mais tecnicamente de positivismo lógico, essa teoria de que para que algo faça sentido, para que uma proposição faça sentido, portanto, um enunciado teórico ou uma hipótese faça um sentido, eu devo ter as condições de teste empíricas de testabilidade, ou de verificabilidade, ou de confirmabilidade. Eu devo ter uma conexão devem ser dadas, ou eu devo ter uma conexão entre o que eu estou dizendo e o mundo. Se essa conexão não existe, e o mundo pensado como um mundo natural. Se essa conexão não existe, o que eu estou dizendo não faz sentido. Porque me lembra muito, na parte do direito, você tem o positivismo como o verdadeiro letra fria, né? Você, se não tiver na lei exatamente escrito como está na lei, a pessoa não tem o direito, não tem o positivismo jurídico, ele decorre desse positivismo, é uma tentativa de avançar, como eu disse. Esses positivistas que têm uma ideia reducionista da ciência... no caso do direito, ele tenta impedir interpretações de lei. Isso, mas porque ele nega os princípios éticos, que estariam, digamos, orientando a sua compreensão da lei e, inclusive, a aplicação da lei. Né? Como você sai da letra para o caso particular, como você aplica, né, a definição, a lei, a proibição, a permissão, para o caso particular, para saber se enquadra ou não naquele regramento. Até, de certa maneira, uma flexibilização desse conteúdo? No caso do direito, sim, mas no caso da ciência? Bom, a questão de fundo que eu queria tomar é que, se você é um positivista e você acha que qualquer discurso que não faça referência ao mundo material, ao mundo natural, ele não faz sentido, e qualquer discurso que se pretenda necessário, universal, ele também não faz sentido, porque no mundo material e natural não há necessidade nem universalidade, apenas contingência e universalidade hipotética, mas não absoluta, como você trata com as questões políticas, éticas, você entra você cai você dá um tiro no pé para falar. Quando há um positivismo dessa maneira, não há também pelo menos eu vou falar de uma impressão particular, não há também um fechar de portas para o novo? Porque, de uma certa maneira, a vida, pelo menos, nos surpreende com fatos novos. E se você está muito apegado ao que já está testado, você meio que está fechando, pelo menos é uma impressão particular.
mas até a ciência, eu não... Veja bem. Eu até cheguei a conversar no intervalo, dizendo assim, para um cidadão europeu do século XVIII, dizer que existia cisne negro era um absurdo. Ninguém pôde provar que existia cisne é branco. Em qualquer lugar do mundo. Todos os cisnes são brancos. Os cisnes são brancos. Até que se encontrou o cisne negro quando se encontrou uma região da Austrália. O novo não está fechado nesse positivismo? Isso que tu está referindo era o problema da indução, né? A questão de como você sai do caso do particular para o geral. Sim. E sempre há o risco, né? Há um risco. E os positivistas, eu estou colocando aqui várias tradições dentro desse slogan de positivismo, mas há diversidade dentro disso. Mas uma corrente importante dentro do positivismo lógico tentava fazer uma lógica indutiva, algo que pudesse garantir, digamos assim, essa passagem do particular para o universal. De alguma maneira, tu tem uma segurança nesse salto indutivo, né? E não conseguiram. Enfim, essa lógica indutiva nunca... Essa foi uma das razões pelas quais Popper abandonou essa estratégia, digamos assim, mais lógica de lidar com o problema de ter uma teoria do sentido, uma teoria do significado que fosse empiricista, né? E apelou para essa ideia de testabilidade. Essas ideias não são ruins. O ruim é quando você transforma elas numa teoria do significado, que nem era o caso do Popper, né? Quando você transforma isso numa teoria do significado, você está regrando o próprio sentido, e aí você exclui outros domínios, né? Que, por exemplo, se você acha que qualquer referência a algo universal e necessário, algo sobrenatural, é insensata, como você vai lidar com o domínio da ética, com a religião, etc. Imediatamente você exclui isso como irracional, como insensato. E toda a tradição e toda a sua história passa a ser uma história do irracionalismo, né? Do dia para a noite, o mundo parece absolutamente irracional, né? Como você lida com isso? Vocês têm que tentar reconstruir essa racionalidade, criar um discurso que seja parecido com o discurso que lide com as mesmas questões éticas, políticas, jurídicas, etc., mas a partir de uma perspectiva positivista. É aí que o positivismo jurídico entra. A ideia de que só o que está na letra fria da lei, o que está positivado, é que tem valor, porque o direito e o dever, a obrigação seria, digamos assim, a única maneira que eles conseguem compreender seria uma construção humana. Não há nada superior a que os seres humanos fazem. Então, o próprio direito e a obrigação jurídica teria que ser uma construção humana. Então, os seres humanos estariam obrigados a si mesmos. Como Hobbes diz, sem espada não há lei. É a concepção, né, de jurídica que, para que você faça algo, né, que siga um princípio, uma obrigação, etc., você está fazendo por medo, ou obrigado, ou porque tem alguma punição. A ideia de que você possa fazer isso porque você tem um bom caráter, ou porque você é bom, ou porque tem valores, ela é acusada de sem sentido. Ou esse discurso é digamos assim, ressignificado para dizer que ser bom é privilegiar o prazer em função da dor. Então eu sou um cara natural, porque eu não gosto de levar porrada, então eu faço as coisas direitinho. É uma redução, E aí se perde uma tradição imensa. Dentro do direito não existem mais juspositivistas, teve uma contribuição importante nas obras de Kelsen, não há dúvida de que essa tentativa de enquadrar o direito nessas regras mais explícitas gerou coisas boas, gerou muitas coisas boas, teoria geral do direito, Kelsen e várias, mas ninguém mais é positivista jurídico. Eu concordo no sentido do campo de pesquisa, de defesa, mas no dia a dia a gente está encontrando positivista grande número no direito, né? Mas na execução, advogado, juiz... Sim, eu concordo. Na teoria, eu estou falando da teoria. Na teoria, na pesquisa... Eu concordo que... A gente vai para o nosso último intervalo, estamos aqui com o pós-doutor Ricardo Rabenschlag. A gente está aqui falando sobre ciência, sobre religião, sobre uma série de assuntos muito interessantes da filosofia. A gente volta já.